Olá, meus queridos irmãos, que bom poder falar com vocês aqui. Eu estou trazendo um relatório do que a igreja realizou no ano de 2020, já que estamos terminando este ano, e nada melhor do que nós considerarmos os resultados que nós alcançamos. As circunstâncias difíceis, os momentos de conquistas, as vitórias que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou no nosso coração ainda para ser realizado, o que nós precisamos melhorar. Então eu quero ter essa conversa com você aqui e espero que este vídeo possa chegar a todos os membros das duas igrejas do nosso distrito, porque é uma forma de nós mostrarmos os grandes feitos de Deus em favor de nós e aquilo que nós correspondemos com respeito ao chamado que Deus nos fez como igreja. Como eu sempre tenho feito, eu vou começar com a palavra de Deus, lendo um texto que traduz muito bem o meu sentimento de regozijo, de alegria pelo que alcançamos este ano e pelo que Deus fez em nossa vida. Eu tenho certeza que o meu sentimento também pode ser o seu sentimento ou o sentimento de muitos das nossas duas igrejas aqui no distrito do Guará. Eu quero ler um texto bastante conhecido que está aqui no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, onde o profeta diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. De fato, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor por ter nos ajudado, por ter nos feito alcançar o que alcançamos este ano. Vamos fazer uma oração? E após a oração, então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação onde nós vamos estar colocando ao conhecimento de vocês algumas coisas importantes. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo pelo que o Senhor nos deu durante este ano, pelas conquistas alcançadas, pelas vitórias. Também, Senhor, muito obrigado pelos momentos de dificuldade pelos quais nós passamos, por essa situação que nós nos sentimos muitas das vezes ameaçados. Nós te agradecemos porque em meio às situações difíceis nós percebemos que o Senhor agiu em favor de nós. Não estamos sozinhos, a tua igreja conta com a tua presença e com a tua direção. Queremos agora que o Senhor nos mostre a cada um daqueles que fazem parte da tua igreja o que aconteceu durante este ano, o que nós precisamos melhorar, porque através desse relatório nós vamos poder ver o que o Senhor deseja que façamos como teu povo aqui na terra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros que cometemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu vou aqui compartilhar com vocês esta apresentação que vocês estão vendo aqui, onde nós vamos falar um pouquinho das provações e das bênçãos que as nossas duas igrejas tiveram neste ano de 2020, tanto a igreja do Guará quanto a igreja do IAPI. Então nós temos aqui primeiramente um breve relatório. Nós temos 3 áreas que atuamos, né? Essas 3 áreas são áreas que a igreja aqui na América do Sul, na divisão sul-americana, tem estimulado as igrejas em todo o território da divisão sul-americana a realizar essas 3 áreas porque há um entendimento de que isso é que impulsiona o crescimento da igreja. E não é diferente na nossa realidade mais próxima, que é a Associação Planalto Central. Então essas 3 áreas são a comunhão, o relacionamento e a missão. E eu quero apresentar aqui alguns destaques nessas 3 áreas. Na área da comunhão, que contribuiu muito para que nós desenvolvêssemos uma comunhão mais próxima com Deus, a nossa atitude de adoração, o destaque ficou por conta dos 10 dias de oração,
a quarta-feira do poder, que acontece na última quarta-feira de todo mês do ano, as semanas de oração que nós realizamos, mesmo na modalidade online, transmissão pelas redes sociais, e os movimentos de oração, os grupos de oração no WhatsApp, as reuniões de oração que foram feitas, das quais eu participei de algumas reuniões com uma família aqui muito conhecida da igreja. Então, esses são os destaques que com certeza ajudaram a igreja. E é muito bom a gente ver que em meio a uma situação tão conturbada como essa que nós estamos enfrentando, da pandemia, termos projetos significativos de adoração a Deus, de comunhão com Deus, nos ajuda a passarmos por essas situações mais fortes e mais seguros e mais confiantes na providência divina. Que vai um reconhecimento ao trabalho daqueles que estiveram à frente destes projetos. As líderes do Ministério da Mulher, as duas líderes, da igreja do IAPI e a da igreja do Guará, os anciãos, aqueles que nos ajudaram, nos apoiaram nas semanas de oração, e aqueles irmãos que são guerreiros de oração, são consagrados, são dedicados. Eu posso citar aqui alguns desses irmãos. Destaco a irmã Anaí, uma mulher de oração, o irmão Washington, um homem de oração, o irmão Renato com a sua esposa, um casal de oração, e tantos outros que eu tenho certeza que, embora o pastor não tenha mencionado aqui, mas estiveram orando, e a oração de vocês fez a diferença para que a igreja avançasse neste ano, para que nós pudéssemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém por isso. O destaque na ênfase de relacionamento fica por conta da escola sabatina, de adultos, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, os líderes que fizeram realizar a escola sabatina cada sábado, pelo Zoom, quando nós não estávamos nos cultos presenciais. Olha, louvado seja Deus por esses líderes que se esforçaram, não mediram esforços, se dedicaram, demonstraram seu comprometimento e realizaram esta obra para a honra e glória de Deus. Parabéns, muito obrigado. Tivemos também um projeto fantástico. Ao final deste meu vídeo aqui, deste relatório que o pastor está apresentando em vídeo para vocês, ao final eu vou deixar para vocês aqui o vídeo com as fotos mostrando este trabalho que os jovens realizaram em meio à pandemia, visitando os nossos irmãos mais idosos da igreja. Foi coisa fantástica. Quando eu assisto esse vídeo eu me emociono, porque eu vejo o carinho, a dedicação, a atenção que estes jovens deram para os irmãos idosos. Parabéns. Esse grupo de jovens ali, coordenado pela irmã Poliana, líder de jovens este ano de 2020, que com a sua equipe mobilizou, os outros jovens para que pudessem dar aquele atendimento que fez com certeza uma grande diferença, preencheu o coração com muita alegria e felicidade desses nossos irmãos idosos. Pequenos grupos, nós tivemos aqui alguns pequenos grupos funcionando. Eu esqueci de acrescentar um pequeno grupo aqui, me desculpa, mas eu vou mencionar aqui, além do pequeno grupo do irmão Arnaldo e irmão Renato, que eu soube que funcionaram regularmente a despeito da pandemia. Nós temos também o pequeno grupo da irmã Zumira, na casa da irmã Zumira. Só que o pequeno grupo da irmã Zumira é um pequeno grupo de irmãos da Igreja Central, com irmãos da Igreja do Guará, alguns ali me parece do IAPI. É um pequeno grupo aí misto, de irmãos de várias igrejas, mas um pequeno grupo que funcionou. Eu participei em algumas das reuniões, quero aqui reconhecer a dedicação, o trabalho, porque apesar da pandemia, esses pequenos grupos e talvez outros que o pastor até desconheça neste exato momento, estiveram fazendo com que o relacionamento dos irmãos estivessem saudável, estivesse funcionando, estivessem os irmãos mais próximos, porque essa proximidade em meio à pandemia, cuja proposta principal é o isolamento, o afastamento social, então este relacionamento por meio dos pequenos grupos, mesmo numa condição virtual, online, ajudou a nos aproximarmos e a nos mantermos atuantes
como igreja, como povo de Deus. Com relação à missão, o destaque é a colheita que nós tivemos. O ápice desta colheita foi em setembro. Toda a honra e glória para Deus. Mas ao longo do ano tivemos 25 batismos, menos do que em relação a 2019, que foram 85 batismos, mas ainda assim tivemos um crescimento real de 15%, ou seja, tivemos um saldo positivo de 8 almas ali, né? Este crescimento real é a dedução que se faz entre o que saiu, de pessoas que saíram da igreja e pessoas que permaneceram. Então o nosso crescimento real em 2020 foi de 0,15%, por pequeno que seja, mas é um crescimento positivo que nós temos somente que agradecer e honrar a Deus, porque realmente isso é divino, Deus manter, a despeito de todas as circunstâncias difíceis, um crescimento desse é bastante considerável. Vamos agora para a parte da avaliação. Eu quero aqui primeiramente considerar a avaliação que os irmãos fizeram do trabalho pastoral, do trabalho do vosso pastor. E nesta pesquisa que foi feita para avaliar o trabalho pastoral, foi realizada tanto na igreja sede do Guará quanto na igreja do IAPI, 85% daqueles que responderam, e não foram muitos os que responderam, irmãos, nós temos aí, entre as duas igrejas, temos aí cerca de 400 membros, mas só 95 membros responderam à pesquisa, mas é um número que a gente tem que considerar. Desses 95 membros que responderam à avaliação pastoral, 85% deles consideram que o trabalho pastoral é um trabalho muito bom ou um trabalho excelente. Louvado seja Deus por isso. Toda honra e toda glória ao nosso Deus soberano. E eu vou já dizer para vocês uma das razões por que nós tivemos este resultado altíssimo e positivo, e que me faz louvar a Deus. Daqui a pouco eu chego lá, né? Mas aqui está uma imagem do que nós recebemos. Eu quero dizer para vocês, aproveito para dizer e deixar isso aqui bem claro, o vosso pastor aqui, pastor Wagner, ele não manipulou de maneira alguma, ele não manipulou os resultados dessa pesquisa. Esses resultados, eles foram avaliados e manipulados por um companheiro de ministério, que é meu colega, mais experiente do que eu, e cuja pessoa eu sempre tenho ali como conselheiro próximo. Então ele pegou esses resultados, ele tabulou esses resultados, ele apresentou esses gráficos para mim e trouxe aqui um parecer que eu estou compartilhando com vocês. Por que eu estou dizendo isso? Que alguém pode dizer, não, o pastor manipulou, então ele pode estar inventando esses números, né? Pode estar dizendo que esse resultado favorece a ele. Então não é algo que eu manipulo, para ser bem transparente com relação a isso, mas aqui nós temos então o resultado. Um detalhe importante que eu quero destacar, e isso aqui eu quero destacar mesmo, tá? Os 85 nos alegram, mas é importante nós olharmos para os 15%. E eu quero dizer que como pastor eu tenho me detido nesses 15%, porque aqui há algo que nós precisamos entender também. Não é porque é 15% que eu não vou olhar agora como pastor, pelo contrário. O meu ideal é aperfeiçoar cada vez mais o meu serviço que Deus confiou às minhas mãos. O serviço que Deus confiou às minhas mãos, que não é o meu serviço, mas é a obra do Senhor, em favor da sua igreja. Então, por isso eu tenho cada vez mais diminuir estes 15% e aumentar os 85%, para que a obra do Senhor seja feita de maneira muito eficaz e que glorifique o nome de Deus e que ajude a igreja de Deus crescer. Então 15% dos que responderam à pesquisa de avaliação se posicionaram respondendo que o trabalho pastoral está entre deficiente e bom, tá certo? E uma coisa que nós precisamos considerar ainda é que entre aqueles que disseram que o trabalho pastoral é deficiente, eles apontaram algumas áreas que eu tenho agora me debruçado, feito uma reflexão e procurado a partir dessa reflexão, tá certo? Porque aqui é uma crítica construtiva que eles estão fazendo, embora tenham dito, olha pastor, o seu trabalho foi deficiente nessas áreas, mas é uma crítica construtiva, e embora não seja algo que a gente goste, né? Mas é algo que a gente pode sim tirar muita coisa positiva para o crescimento pastoral, e isso refletir
na própria igreja. Então, por isso o pastor está refletindo sobre essas áreas deficientes que foram apontadas por alguns irmãos desses 15% que responderam à pesquisa. Essas áreas que eu destaco aqui são atendimento às famílias. Na opinião deles, o pastor deixou a desejar, né? A qualidade das visitas, o apoio aos departamentos que trabalham com as crianças, os adolescentes, o pastor também deixou a desejar. E eles ainda apontaram que o relacionamento do pastor falta ainda um pouquinho mais de empatia com os membros, né? Bem, eu não vou aqui justificar, eu poderia dar uma explicação sobre a questão das visitas, sobre a questão da forma como o pastor lida com as crianças e até mesmo a questão da minha maneira de se relacionar com a igreja. Mas eu não vou fazer isso, porque não compete a mim aqui justificar. A avaliação não é para o pastor justificar, a avaliação é para o pastor medir qual é a opinião da igreja, qual é a impressão que a igreja tem em relação ao trabalho pastoral. E é para o pastor refletir. E se há alguma coisa que o pastor precisa melhorar, o pastor tem que procurar e melhorar. Para estes 15% que apontaram deficiência pastoral, o pastor tem que melhorar. Então, eu quero apenas dizer isso, pontuar isso, que estamos então trabalhando na reflexão disso para nós termos o melhor desempenho. Eu chego às seguintes conclusões, e aí você vai entender por que nós tivemos este índice de 85% favorável ao nosso trabalho, né? Entre muito bom e excelente. Primeiro, porque o pastor está num período de lua de mel com a igreja. É o nosso primeiro ano aqui no distrito do Guará. É natural que o índice de aprovação do pastor numa avaliação dessa forma, nesses moldes, dê muito alto, né? O índice positivo seja muito alto. Então, é um período de lua de mel. O pastor está conhecendo a igreja está conhecendo o pastor, né? E as coisas estão indo muito bem. E isso aqui é perceptível. E o pastor tem essa consciência. O meu desejo é que essa lua de mel perdure por todo o nosso relacionamento de casamento, pastor e igreja, né? Esse é o meu desejo e o que tiver ao meu alcance, irmãos, pela vontade de Deus e pelo poder dele, nós vamos estar trabalhando para que esse relacionamento cada vez mais melhore, né? Segundo, essa avaliação me leva à conclusão de que existe um potencial de maturidade entre igreja e pastor, pastor e igreja. Nós não estamos lidando aqui nem com uma igreja imatura e nem com um pastor cuja maturidade ela é muito pequena. Não, nós estamos lidando aqui com uma comunidade de crentes que tem um potencial de maturidade e um pastor que corresponde a isso. Então, a gente vê pelas respostas, pelo que foi pontuado ali. Terceira conclusão, 15% daqueles que apontaram a deficiência no trabalho pastoral é para mim um alerta e deve ser feito um trabalho para melhorar. E eu quero dizer para os irmãos aqui, aproveito para dizer, estarei me empenhando para melhorar em relação a estes que apontaram esta deficiência. Não sei quem são, porque os irmãos não se identificaram, mas uma coisa eu sei, eu preciso aprimorar melhor essas áreas que foram pontuadas aqui. Visitação, atendimento ao departamento infantil, às crianças e o relacionamento com um pouco mais de empatia, tá certo? E a quarta conclusão é que isso aqui envolve a igreja, né? Eu percebo que no distrito do Guará precisa se desenvolver melhor o hábito de avaliação. No ano que vem, o pastor vai adotar uma outra metodologia de avaliação, não uma avaliação só por ano, mas nós teremos pelo menos 4 avaliações ao longo do ano, para que a gente possa entender que a avaliação nos ajuda a crescer. A avaliação não é para deixar a gente com medo, não é para dizer assim, não quero saber o que os irmãos pensam no meu trabalho. Pelo contrário, nos meus 28 anos de ministério eu agradeço muito, porque cada ano de ministério eu tive a oportunidade de me submeter a uma avaliação e eu louvo a Deus porque isso tem me ajudado. As críticas, as observações, tem me mostrado onde eu preciso crescer. Só 95 pessoas avaliaram num contingente de 400, 450 membros. Então, isso mostra que nós precisamos desenvolver o hábito de avaliar. Bem, nós não só tivemos uma avaliação
do pastor. Mas o pastor também fez uma avaliação do distrito. E é natural que isso ocorra, né? O pastor tem que ter uma impressão acerca do distrito. E com relação à avaliação que nós fizemos das duas igrejas, o conjunto, IAPI e Guará, eu quero destacar aqui 4 aspectos positivos que eu encontro no distrito pastoral. Primeiro aspecto, nós temos aqui nas duas igrejas um grupo de anciãos comprometidos, e eu louvo a Deus por isso. São homens que estão ali com uma disposição de pegar assim o braço direito do pastor, o braço esquerdo, e dizer assim: pastor, vamos juntos construir isso aqui. Olha, obrigado, anciãos do Guará, obrigado, anciãos do IAPI, louvado seja Deus por vocês existirem. Eu me sinto privilegiado em ser pastor de um grupo de pastores locais tão assim especial, tão zeloso, tão comprometido com a obra de Deus, como este grupo de anciãos que nós temos das duas igrejas. O segundo aspecto positivo na avaliação que eu faço do distrito é que aqui, especialmente na igreja do Guará, nós temos jovens com um potencial tremendo e jovens dispostos a servir a igreja de Deus. Isso é muito bom. Hoje, no tempo em que os jovens só querem, às vezes, ficar ali acomodados, eles querem apenas ser observadores, participar de programas que mais eles se identificam, nós temos na igreja do Guará, nós temos jovens que estão dispostos a se envolver na obra do Senhor, porque eles possuem um grande potencial. Vimos isso na ação que eles fizeram com os idosos, né? E cada sábado ali se mobilizando no estudo da lição da escola sabatina, no Zoom, virtual. Então, isso mostra o potencial deles. Louvado seja Deus por isso. Um outro aspecto positivo que eu destaco da avaliação que nós fizemos do que aconteceu durante este ano é o Ministério de Comunicação das duas igrejas, né? O Ministério de Comunicação atuante e superando desafios. Eu confesso a vocês, irmãos, que jamais imaginava ter que lidar com a tecnologia das transmissões online. Eu, quando cheguei no Guará, tinha recentemente entrado no Facebook. Até então eu relutava muito, tá? Eu entrei no final de 2019 no Facebook. Eu tinha o WhatsApp na marra, Instagram não tinha. Com a pandemia tivemos que nos adequar a esses meios de comunicação. A mesma coisa aconteceu com a igreja. Se vocês pegarem as transmissões no início, principalmente distrital ali, eu contei muito com o apoio do Wesley Maia, da igreja do IAPI, que é uma pessoa expert nessa área. Muito obrigado, Wesley, muito obrigado. Contei muito com o apoio, com as observações pontuais que a irmã Merria fez a mim. Agradeço muito, irmã Merria, porque a senhora me ajudou bastante. Se vocês pegarem o início, o pastor começa ali atropelado, né? Desacertos, a transmissão não é muito boa, a qualidade é ruim, mas eu hoje observo que houve uma progressão. Não estamos assim 100% profissional, mas melhoramos muito, e eu devo isso ao suporte que eu recebi do Ministério de Comunicação. Se a igreja hoje está tendo uma transmissão com uma qualidade melhor, e a API, eu quero dizer que o irmão Wesley Maia faz um excelente trabalho. Aqui vai o reconhecimento para a honra e glória de Deus. No Guará estivemos à frente, porque a irmã Merria, pelas condições da pandemia, não pôde estar muito presente, a gente entende, né? Mas mesmo não estando presente, ela esteve atuante como líder, sempre postando as coisas no Facebook, sempre entrando em contato com o pastor para promover. A equipe dela também, que é excelente, né? Eu não vou aqui citar nomes porque eu não sei de todos, mas todos aqueles que participam da equipe do Ministério de Comunicação da Igreja do Guará fizeram um excelente trabalho. Então eu só tenho a louvar a Deus e fazer esse destaque positivo de uma avaliação que a gente tem muito positiva de um cenário difícil que foi esse do ano de 2020. E o quarto e último aspecto é
a oração dos irmãos, né? Mais uma vez eu destaco isso daqui. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp de oração, onde eu vejo os irmãos orando por pessoas, por causas, por famílias, por situações específicas, e eu tenho certeza também que eles oraram pela igreja, e nós vemos que isso contribuiu bastante. Então, louvado seja Deus por esses aspectos. Agora, dentro dessa avaliação que o pastor fez do distrito, eu também vou pontuar aqui algumas necessidades urgentes que o distrito tem, e nós vamos trabalhar no próximo ano, nós vamos trabalhar em cima dessas necessidades, procurando atendê-las. Primeira necessidade que o distrito tem, aqui são as duas igrejas, tá? Treinamento e capacitação. Essa é uma necessidade urgente. Nós sentimos que há uma necessidade de mais treinamento e de mais capacitação da igreja, dos líderes. Uma outra necessidade, o maior envolvimento na missão da igreja. Nós precisamos de mais pessoas, membros da igreja, envolvidas na pregação do evangelho, tá certo? No propósito de alcançar pessoas para o reino de Deus. Isso aqui não deve ser apenas o trabalho de meia dúzia de irmãos da igreja que são habilidosos em dar estudos bíblicos, não. É de toda a igreja, porque a missão da igreja é pregar o evangelho. Se nós perdermos isso, irmãos, acaba a nossa razão de ser como igreja. Uma outra necessidade urgente que o pastor avalia do distrito do Guará é um planejamento integrado. Quando eu falo planejamento integrado, todos os departamentos da igreja local integrados numa ação onde eles consigam mobilizar toda a igreja, levando para um objetivo comum. E essa é uma necessidade que nós encontramos. Nós não queremos uma igreja onde nós temos pessoas atirando em vários alvos, para todos os lados, e a gente não consegue acertar em nada. O nosso sonho é termos uma igreja onde esteja de uma maneira harmoniosa, apesar das suas diferenças, caminhando numa só direção para alcançar um só objetivo, para a honra e glória de Deus. E a mobilização da nova geração é uma outra necessidade. Como eu acabei de falar, nós temos um potencial com os jovens da igreja do Guará, mas nós precisamos mobilizar este potencial, né? As crianças, os adolescentes, os jovens, dar a essa nova geração uma oportunidade dela se expressar em nosso meio, porque é ela que vai fazer com que a igreja continue. Se nós não trabalharmos com esta nova geração e por essa nossa nova geração, nós vamos deparar com uma situação que eu vivi recentemente, de ter que fechar uma igreja porque não tinha jovens, não tinha crianças, não tinha adolescentes, só idosos, e eles começaram a morrer. O pastor enterrou só nessa igreja umas 6 pessoas idosas, né? Então nós não queremos que isso aconteça aqui. Deus nos livre disso. Então nós temos que mobilizar a nova geração. Esta é uma necessidade, e com base nessas necessidades da igreja é que eu apresento para vocês aqui alguns planos pastorais para 2021. São 4 ações pastorais, e eu vou fundamentar essas ações pastorais com aquilo que a gente aprende na revelação de Deus no Espírito de Profecia. A primeira ação pastoral vai ser treinamento. 2021 vai ser um ano de treinamento para a igreja do IAPI e para a igreja do Guará, tá certo, irmãos? Treinamento. Olha o que a serva do Senhor nos fala aqui no The Things of the Times, de 17 de maio de 1883. Ela escreveu: nossos ministros, está falando para mim que sou pastor de vocês, nossos ministros precisam se tornar tanto educadores quanto pregadores. Está falando para os anciãos das nossas duas igrejas. Nossos ministros precisam se tornar tanto educadores quanto pregadores. Devem ensinar as pessoas a não depender deles, mas de Cristo. Irmãos, isso aqui é para mim como pastor. Se eu como pastor não me preocupar em treinar a igreja, sabe o que vai acontecer, irmãos? A igreja vai continuar sempre dependendo de um homem, de um líder espiritual, de um pastor. Recentemente, conversando com um amigo, ele disse assim: rapaz, como é difícil nós às vezes, alguns de nós pastores sairmos de igreja, não queremos sair da igreja, não queremos, temos medo, nos acomodamos ali, não, a igreja não está preparada para o pastor sair agora, diz alguns membros, quando o pastor tem que ser transferido. Veja, isso é um defeito terrível, eu não quero que aconteça aqui, irmãos. Eu quero passar aqui um bom tempo com vocês, mas no dia em que eu tiver que sair desse distrito, eu quero que vocês cheguem para o presidente e digam assim: olha, nós gostamos muito do pastor Wagner, ele marcou muito aqui a nossa história e a nossa vida, mas se ele sair hoje, nós vamos ficar tristes com a saída dele. Espero que vocês digam isso, tá?
Mas se ele sair hoje não há nenhum problema, pastor. Nós entendemos que é o curso do ministério, porque o pastor Wagner nos ajudou a sermos uma igreja que não depende exclusivamente de homens, mas depende de Cristo, porque ele nos treinou, ele nos capacitou. É isso que a serva do Senhor está nos ensinando aqui, e é papel meu como ministro do Senhor educar, treinar e capacitar. E nós faremos isso junto com alguns anciãos, faremos isso como meta, como plano, como objetivo para 2021. O segundo plano, são 4 ações, né? A segunda ação, planejamento integrado. O pastor já trabalhou aí com os líderes da Igreja do Guará, com o IAPI, após as férias nós vamos trabalhar. E veja, nós queremos fazer com que a igreja tenha um planejamento, mas não apenas um planejamento no papel, que não seja executado, mas um planejamento que seja executado de uma forma em que todos estejam participando, não só líderes, mas líderes e membros da igreja. Olha o que Ellen White fala no livro Ministério Pastoral, página 124, ela diz assim: carecemos hoje de pessoas como Neemias na igreja, não de homens capazes de pregar e orar apenas, mas de homens cuja oração e cujos sermões sejam sustentados por firme e sincero propósito. O procedimento seguido por aquele patriota hebreu, se referindo a Neemias, na realização de seus planos, devia ser ainda adotado pelos pastores e dirigentes. E ela conclui: havendo eles delineado seus planos, deveriam expô-los perante a igreja, de maneira que lhes atraísse o interesse e a cooperação. Façam, está falando aos pastores, façam com que o povo compreenda os planos e tome parte na obra, e se interessarão pessoalmente por sua prosperidade. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério e muito necessário para o distrito do Guará. Então nós vamos sentar com os líderes após as férias e nós vamos elaborar o planejamento integrado, e nós vamos colocar isso ao conhecimento da igreja, e nós vamos trabalhar para que a igreja se envolva em torno daquilo que Deus nos deu como seus planos. E a terceira ação pastoral é a visitação pastoral. Vocês sabem que o pastor Wagner considera essa ação muito importante no ministério pastoral. E eu tenho feito desse texto aqui de Ellen White no livro Evangelismo, página 440, eu tenho feito um texto de cabeceira de cama. Ela diz assim: essa parte do trabalho pastoral, a visitação, ela não deve ser negligenciada ou transferida para a esposa ou qualquer outra pessoa. Vocês devem se educar e treinar a si mesmos para visitar cada família a qual seja possível ter acesso. E olha o que ela diz: os resultados dessa obra, a obra de visitação, os resultados testificarão de que é o trabalho mais proveitoso que um pastor do evangelho pode realizar. Então, irmãos, eu não posso negligenciar esse trabalho, tá certo? O pastor vai estar visitando os membros de uma maneira mais efetiva no próximo ano. E a última ação é a mobilização dos jovens, adolescentes e crianças. Ellen White diz que a causa de Deus tem perdido muito por falta de atenção aos jovens. Dispensa comentários. Os ministros do evangelho, falando a mim, devem desenvolver boas relações com os jovens de suas congregações. Então, para aqueles 15% que disseram que o pastor não deu muita atenção para as crianças, eu quero dizer: olha, este ano 2021 eu vou dar muita atenção para as crianças, muita atenção para os adolescentes, muita atenção para os jovens, porque eu acredito que eles precisam se mobilizar com certeza para contribuir no crescimento da causa de Deus. E eu finalizo o relatório esta manhã falando um pouco sobre o nosso sonho. Agora aqui especialmente para a Igreja do Guará, o IAPI pode continuar nos ajudando com oração e com ofertas também, se quiserem os irmãos ali individualmente, que eu sei que tem membros ali do IAPI que tem ajudado aqui com ofertas na realização deste sonho, que é a construção do novo templo. Aqui vai um relatório breve dos recursos que nós alcançamos neste ano de 2020. Eu, quando fui apresentado aqui no distrito no final de 2019, há um ano mais ou menos,
eu obtive a informação de que no caixa da igreja para a construção tinha 98 mil reais. Para a honra e glória de Deus, este ano nós estamos chegando ao final dele, 2020, com 464% de aumento. Em meio a uma pandemia, é milagre de Deus, é bênção de Deus, é para nós louvarmos ao Senhor, é para nós dizermos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós temos em caixa, números redondos, passado pelo nosso tesoureiro, nós temos 553 mil reais. O Senhor nos ajudou muito e continua nos ajudando. Nós estamos trabalhando para votar o projeto na administração, mas eu preciso dizer que o pastor pregou um sermão neste ano, ali mais ou menos para o meio do ano, onde nós falamos e desafiamos a igreja a se organizar em grupos, como os grupos da tribo de Israel, para nós então, em torno desses grupos, criarmos uma mobilização de participação. O nosso plano era, agora em dezembro, sairmos das férias com esses grupos formados, mas não foi possível nós realizarmos isso, por conta de vários fatores. Então nós estamos deixando isso para o início do ano que vem. Mas a ideia não morreu, porque é importante que a igreja esteja atuante, esteja mobilizada, não só meia dúzia de irmãos, não só os líderes, não só o pastor e os anciãos, mas todos os membros têm que estar participando em alcançar recursos, em dar ideias, em dizer, olha, nós vamos agora mudar a nossa mobília ali para o ginásio, enquanto o templo está sendo construído. Todos têm que participar, porque se não houver essa participação de todos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos construir o templo e as pessoas vão dizer assim, isso aqui não, eu não tive envolvimento, isso aqui foi dos líderes, não dá muito valor. Mas quando a gente participa, a gente valoriza. Eu tenho toda sexta-feira, e vou continuar nas férias, realizando aquela live que o pastor realiza à noite pelo Insta, e eu tenho feito algumas entrevistas com os irmãos pioneiros da igreja, os mais idosos. Uma coisa que eu tenho visto quando eu falo da construção do primeiro templo, a reforma, que é esse templo que nós estamos aí, eu vejo o brilho nos olhos deles, porque eu vejo que eles botaram a mão na massa, sabe? Eles se envolveram, eles participaram, eles fizeram jantares para arrecadar dinheiro, eles foram na associação para dar o apoio, eles se envolveram e por isso eles valorizam esse templo. Uma irmã idosa, pioneira da igreja, chegou e disse, pastor, o senhor vai derrubar aquela parede, pastor, essa parede, ela é histórica. Eu até prometi que nós íamos pegar algumas partes da igreja atual e guardar, e de repente fazer ali uma sala, um museu, né, para que os irmãos possam lembrar da história. Por que eles têm esse zelo? Por que eles têm essa preocupação? Que eles botaram a mão na massa, eles participaram, eles suaram. É assim que nós queremos ver os membros hoje, envolvidos na construção deste novo templo. Meus queridos irmãos, eu tenho muito a agradecer a Deus, tenho muito a louvar a Deus. Quero agradecer a todos vocês que foram líderes em 2020, aqueles que não vão continuar em 2021, fica aqui o meu agradecimento do fundo do coração. Quero agradecer a cada membro que mesmo distante, sem poder ir à igreja, esteve orando, esteve enviando sua oferta, seus dízimos, esteve ali sonhando conosco para que esse tempo ruim passasse, esteve se mantendo fiel a despeito das circunstâncias mais adversas. Minha gratidão às suas orações pelo pastor, pela família do pastor. Eu chego em 2020, irmãos, com a cabeça levantada, dizendo ao Senhor, Ebenezer, até aqui tu nos ajudaste, até aqui o Senhor nos abençoou. Eu chego com o coração repleto de alegria, para dizer a vocês, vamos fazer de 2021 o ano da nossa preparação para o céu. Vamos fazer deste novo ano que está se aproximando, o ano para nós não vivermos mais neste mundo, mas nós irmos de uma vez por todas, todos juntos, irmos para a Canaã celestial. Vamos trabalhar para finalizar a obra do Senhor, para que Jesus volte em breve. Você topa esse desafio? Que Deus te abençoe, que essas palavras e este relatório fiquem registrados no seu coração como uma forma de motivá-lo para estar mais junto de Cristo e se preparar para logo se encontrar com Ele.
É o meu desejo. Um abraço a todos, Feliz Natal e um próximo 2021. Não acredito, você lembra de mim? Lembrar. Sim. Não posso te abraçar, mas a gente vai fazer uma lembrancinha. Obrigado, meninos. Nós não nos esquecemos de você. Também não me dá abraço. Gente, eu tô com saudade de você, saudade dos meus irmãos da igreja. Hoje eu já chorei, só saudade da minha igreja. Que saudade. Então a gente passou aqui só para dizer que, apesar de que a gente está passando, a gente continua sendo igreja junto, comunidade, Coará, e que a gente quer mostrar um pouquinho aí de apreço para vocês. Tá bom, gente? Deus Pai com vocês. Amém, amém. Com certeza, tá? E a segunda é um bolinho fit pra vocês. Obrigado, Pra obrigado. aproveitarem a quarentena. Opa, sem obrigado. açúcar, sem lactose. Opa, isso é bom. Matar a saudade da igreja antes da gente poder voltar, Pois né? é. Anderson e a Audrey fizeram a cartinha pra você, classe jovem, e mandaram o bolinho. Que lindo, obrigada. A gente veio aqui entregar. Tá bom, obrigado. Eu quem agradeço a lembrança da gente, né, e o carinho de vocês. Viu? Infelizmente a gente não pode se ver agora, se abraçar e ir pra igreja, mas é uma demonstração de carinho pra vocês, falar que a gente tá orando, se precisar podem contar com a nossa ajuda. Esse bolo é saudável, sem açúcar, sem lactose. Ótimo. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Tudo bom, Adilson? Oi, oi. É só uma lembrancinha. Tudo Tá bom, bom? senhor? Um bolinho Muito e uma obrigado. cartinha do Jorge do Guará. Dá a carta todo mundo. Vai lá de Paulo, ó. Vê quem que escreveu aqui, ó. Do seu amigo Marcelo. Marcelo escreveu a cartinha pra você. Aê! Olha aqui, nós temos pra você! Bolinho pro senhor, bolinho pra senhora Marli, uma cartinha aqui. Vai deixar, mamãe não pode, não pode. Aqui, vem cá. Olha só quem tá aqui, esses dois grupos. Eu muito emocionada. Verdade. Todo carinho aí. Logo, logo tudo vai passar e a gente vai estar de volta. Verdade. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a efetividade dessa ação de vocês.
Porque, na verdade, esse é um tempo bastante difícil que nós estamos vivenciando. E por estarmos relativamente isolados, essa ideia foi muito brilhante. Uma vez que a convivência com os nossos irmãos nos acalenta, nos aquece, e de repente a gente passou a sentir a ausência de tudo isso. As dificuldades que essas ações, essa proximidade provocam. Realmente é uma grande alegria a gente poder receber vocês nesse gesto de carinho, né, nesse gesto de amor. Então, muito lindo. Vocês estão Muito realmente feliz, emocionada para variar, né? Manaí, uma encomenda pra senhora. Oh, tá, obrigada. Sua mãezinha. Eu tava orando ali, chorando mesmo, saudade da igreja, saudade de abraçar o povo. Vocês são os amores. Que bom ver vocês assim, sem poder abraçar, de saudade, chega, eu tô tão emocionada. Que felicidade. Tô muito feliz com vocês aqui. Muito obrigado, muito obrigada. Ai, que Sinta meu abraço, sinta Jesus abraçando vocês. Nossa, esse carinho é super importante, viu? Você não sabe o quanto isso é importante. Obrigada, eu também. Sintam o meu abraço em vocês, em todos da igreja. Esse bolo não tem açúcar nem lactose. Não, mas peraí, vai tirar foto da tia Nasa assim? Ah, eu vou tirar essa máscara. Você... Não, tira. Que negócio é esse?